Oi lindos, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero falar algo pra vocês que é uma coisa que, eu preciso, na verdade, falar sobre isso pra poder tirar algumas dúvidas, que eu acho que eu percebo que vocês ainda têm algumas dúvidas sobre qual é a função do cuidador e quanto é que ganha. Eu vejo que muitas pessoas, na verdade, elas me perguntam nos comentários quanto elas têm que cobrar por plantão. Mas, primeiramente, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Que cuidador de idosos não é técnico de enfermagem. E eu acho que tem alguns cuidadores que acabam confundindo isso. E muitas vezes tem técnicos de enfermagem que são também cuidadores de idosos ou estão fazendo o curso de cuidador de idosos. Então, assim, precisa saber qual é a diferença. E assim, existe um vídeo aqui no canal que eu falo sobre qual é a diferença de um cuidador para um técnico de enfermagem. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, caso vocês queiram saber um pouco mais. Mas é basicamente sobre isso que eu quero falar no vídeo, então bora rodar a vinheta. Bom, primeiramente eu vou falar sobre algo que eu sempre falo em alguns vídeos de cuidador de idosos. O cuidador de idosos não é uma profissão regularizada. Então, assim, o cuidador de idosos, ele é enquadrado na função, na área, né, do empregado doméstico. Mas sabendo que o cuidador de idosos e o empregado e um doméstico não têm a mesma função. São funções totalmente diferentes. Então, assim, o cuidador de idosos, ele não arruma a casa, ele não lava prato, ele não faz nada disso. Então, assim, existe uma diferença de funções. Não estou falando que o empregado doméstico não tem nenhum mérito nem nada disso, mas é porque as famílias, elas ainda não entendem qual é a função do cuidador de idosos e acaba confundindo. E a função do cuidador de idosos não é arrumar a casa, porque se fosse para arrumar a casa, o nome não seria cuidador de idosos. Então, assim, quando o cuidador está no domicílio, ele apenas cuida do idoso. E como não é uma função regulamentada, ela ainda se enquadra nesses trabalhadores domésticos, também seguem o regime de 42 horas semanais e eles recebem a partir de um salário mínimo. Então, assim, só vocês dividirem 42 horas por 5 dias da semana, e aí vocês vão saber 5 ou 6 dias, na verdade, da semana, que vai ser uma combinação entre o cuidador e a família, entendeu? Então vocês precisam saber que vocês precisam conversar com a pessoa que vai contratar vocês antes de aceitar o trabalho. Então, assim, a gente agora sabe que o cuidador, ele recebe no mínimo um salário mínimo para trabalhar 42 horas semanais. Essa semana eu recebi um comentário em um dos meus vídeos daqui do YouTube e ela comentou assim, ó: Manuela, me ajuda. Tô cuidando de um idoso de 95 anos. Praticamente ele não consegue fazer nada por causa da idade e tudo mais. Que é um idoso independente, né? Que ele depende de tudo pra gente. Dou banho, faço quase tudo, mas tô ganhando pouco pela responsabilidade que é da filha do idoso. Então, assim, primeiramente, se você tá na casa de um idoso ou cuidando de um idoso, é porque a família precisa de alguém lá. Se a família não precisasse, você não seria contratada. Então, assim, a partir do momento que a gente é contratada pela família para cuidar de um idoso, a gente tem que entender que a gente tá fazendo o que a família do idoso não pode fazer. Porque, assim, se a filha do idoso pudesse olhar ele, ela iria, no caso, parar de trabalhar para poder cuidar dele. Quem iria sustentar eles dois? Então, a filha do idoso, ela trabalha, ela vive na rua para trabalhar, para poder pagar alguém para cuidar do pai dela. Porque ela não pode, porque ela tem que sustentar eles dois. E ainda pagar uma pessoa para poder cuidar do pai dele. Então, assim, é a obrigação da filha? É. E a filha tá fazendo a obrigação dela, que é pagar alguém para fazer o que ela não pode fazer. Então, assim, quando você for para um domicílio, você não tem que ficar pensando em coisas tipo, o filho poderia estar fazendo isso, por que eu tô fazendo isso? Você tá fazendo isso porque você quer fazer isso. Você escolheu ser cuidadora de idoso. Você escolheu essa profissão. Então você não pode culpar o outro
pelo trabalho que você tá tendo. Porque assim, se você não gosta do que você faz, é melhor você não continuar na profissão e nem na casa do idoso, né? E continuando. Trabalho 44 horas semanais e eu faço tudo. Dou comida, banho e ele tem todas as necessidades. Pode me ajudar? Então assim, ela me descreveu uma função de cuidador, praticamente, né? Se ela dá banho, se ela dá comida, se ela cuida do idoso, ela está fazendo o que ela tinha que fazer, que é cuidar do idoso. Em nenhum momento ela falou sobre serviços domésticos e coisas que não são direcionadas ao idoso. Então assim, ela está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Ela está trabalhando 44 horas semanais. Ela em nenhum momento me disse quanto ela está ganhando, mas ela me disse que está ganhando pouco. Só que a partir do momento que eu digo pra vocês que um cuidador de idosos, ele ganha o mínimo, no caso, um salário mínimo, acima disso não é pouco. É o suficiente para a função, já que a função ainda não está regularizada, gente. Então assim, sempre me perguntam, Manu, quanto é que eu cobro pra poder fazer tal coisa? Manu, quanto é que eu cobro pra fazer tal coisa? Só que assim, depende muito da região que você tá. Então assim, eu não posso estar aqui em Salvador e dizer pra vocês que é pra cobrar 1.000, 2.000, 3.000, sendo que eu não sei, tipo, não sei o que é que tem um idoso, não sei se vai pagar transporte, eu não sei nada. Vocês me contam, na verdade, as coisas nos comentários pela metade. Então não tem como eu dizer quanto vocês têm que cobrar em relacionado a isso. E como eu não sei da onde vocês são, eu quis falar o piso salarial de 4 estados daqui do Brasil para vocês terem uma base. No Rio de Janeiro, um cuidador de idosos, eles ganham a partir de R$ 1.130. Então assim, se um cuidador no Rio de Janeiro ganha a partir de R$ 1.130, isso quer dizer que se você ganha esse valor, você não está ganhando pouco, você está ganhando o suficiente na sua região para fazer o seu trabalho como cuidadora de idoso. Em São Paulo, a média salarial é de R$ 1.170. Em Belo Horizonte, ainda é menos, é R$ 1.078. Então assim, quando vocês me perguntam, Manu, quanto é que eu cobro? Tá, qual é a região que você tá? O idoso, ele é dependente ou ele é independente? Eu preciso saber de muito mais coisas que seja mais relevante para eu poder dizer quanto é que você vai cobrar, entendeu? Então assim, também não é assim, gente. Não é assim, Manu, quanto é que ele vai cobrar? Não é só isso, né? Aqui na Bahia, o salário é de R$ 1.130. Então assim, cada região é um valor diferente para poder ser cobrado. Então assim, é isso. Então vocês têm que saber o que é ganhar pouco. Ganhar pouco depende muito da profissão que você escolheu para poder você seguir. Um cuidador de idosos, eles ganham entre um salário mínimo até o valor base de cada região. Então se você ganhar um salário mínimo para trabalhar 42 horas semanais, você está ganhando o suficiente, já que não é uma profissão regulamentada, mas sabendo que cada região tem um valor base para o salário do cuidador de idosos. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês deixam um like, se inscrevem no canal e compartilham com os amigos que é dessa profissão cuidador de idosos. Tá legal? Beijocas e até o próximo vídeo.